Olá, meu nome é Marcos Desidério, sou assistente pedagógico de projetos socioeducativos, educador social também de outros projetos socioeducativos e atualmente sou discente de Direito. Queria agradecer a oportunidade, Daniel Ribeirão, por nos dar esse espaço para falar sobre a cultura do cancelamento no Abra Sua Mente 2021. E a grande pergunta é, o que é a cultura do cancelamento? A cultura do cancelamento é uma mania que algumas pessoas têm na internet de cancelar outras pessoas com coisas que elas ditam como errado. Ou seja, se você falou algo ou fez alguma coisa errada, elas vão te cancelar. Pessoas que nem te conhecem, com milhares de comentários maldosos, hashtags no Twitter, percas de contratos. Isso mesmo. Mais propriamente dito, a cultura do cancelamento surge em meados de 2018 com o intuito da preservação ambiental nos Estados Unidos. Então, basicamente, os ativistas de preservação ambiental começaram a denunciar pessoas e empresas que não culminavam com o desenvolvimento ambiental, ou melhor, prejudicavam esse desenvolvimento, postando foto e marcando essas empresas na internet para gerar um engajamento muito grande, a fim de que outras empresas e o público não consumissem o produto dessas empresas que normalmente prejudicavam o meio ambiente. Desse modo, a cultura do cancelamento se alastrou pela internet e desde então vem prejudicando não só grandes empresas, como também algumas personalidades públicas e privadas. Hoje vemos muitos influencers perdendo milhares de contratos por essa cultura de cancelamento. Aí fica aquela questão, o cancelamento tem que ser cancelado? Com certeza. A questão é, como o cancelamento se dá? Basicamente, o cancelamento se dá do seguinte modo: eu fiz algo que grande parte da internet ou das pessoas privadas não acharam justo ou não concordam com a minha conduta, e elas fazem o quê? Um modo de exposição. Então, basicamente, o cancelamento ele tem por intuito a gente pegar a imagem de uma pessoa ou um ato determinado específico, publicar ele numa rede social e marcar várias outras pessoas. E essas são as características do cancelamento. Basicamente, ele tem uma grande proporção em um tempo mínimo. Normalmente, as pessoas canceladas costumam ser mulheres e o meio LGBTQIA+, e também ele se dá por muitas ofensas. É importante a gente entender que o cancelamento ele tem uma característica não de reconstrução, e sim de paralisação. Então, quando eu cancelo um sujeito, eu não pretendo dar a chance dele melhorar. Na verdade, eu quero que ele entenda que ele errou, mas eu não darei essa margem de erro para ele. Ele vai parar ali e basicamente será restrito de se provar novamente. E detalhe, tudo que a pessoa cancelada faz a partir do momento do cancelamento e antes é totalmente anulado. É como se a existência dessa pessoa nas plataformas privadas deixasse de existir. E por a gente falar de plataformas privadas, essas podem ser entendidas como Instagram, Facebook, Twitter, que é onde a cultura do cancelamento mais acontece. E aí a gente pensa, nossa, peraí, plataforma privada, sendo que é um espaço público onde várias pessoas dialogam? Sim, porque tecnicamente, dentro dessas plataformas, as pessoas podem ser quem elas querem, Então, muitas pessoas que cancelam, os famosos canceladores, se maqueiam, atrás de perfis fakes, para poder excluir a pessoa dessa plataforma. Então, não é como você estar numa praça e tirar uma pessoa fisicamente dela. É muito mais fácil essa exclusão por meio digital. Dando um exemplo disso, a gente pode pegar aí uma influenciadora muito famosa, Gabriela Pugliese. Ela foi cancelada no meio da pandemia por dar uma festa com várias pessoas. E com isso, ela perdeu vários contratos de trabalhos, vários seguidores e chegou até desativar a sua conta do Instagram. Exatamente. Se a gente parar para analisar o caso da Gabriela Pugliese, foi mais de 2 milhões perdidos em contratos. Entretanto, isso abre uma margem para um debate muito interessante. Será que a militância do cancelamento, ela é seletiva? Bom, a gente pode pensar nisso no fato de que poucas semanas após a festa da Gabriela Pugliese, ter vazado por ela mesma no Instagram e ela ter perdido todos esses contratos, uma outra personalidade pública muito famosa, um jogador de futebol, que começa com Ney e termina com Mar, também deu uma festa, publicou, entretanto o cancelamento não ocorreu para ele. E aí a gente para pensar,
como o cancelamento se dá? Será que ele é direcionado? Será que a gente cancela só quem nos convém? É aquela famosa passada de pano para aquele artista que você paga mais pau. Então, um exemplo. A Gabriela fez aquilo, mas eu vou massacrar ela na internet, e isso gerando até ganhando seguidores, muitos likes, vários comentários e deixando a pessoa até famosa. E com o Neymar que a gente deu aquela passadinha de pano, não todo mundo, mas a internet não se revoltou contra isso. Exato. Os danos causados a Gabriela Pugliese foram muito maiores do que os danos causados ao Neymar, se é que houve algum dano nesse caso. E também a gente pode analisar o cancelamento por características psicológicas, né? Quais são as características que isso vai gerar na pessoa cancelada, né? O que vai causar na pessoa que foi cancelada? A gente tem exemplos, né, ocorridos em 2019 de pessoas que foram canceladas e entraram em depressão, cometeram suicídio. E isso abre uma margem muito importante. A gente está em 2021, onde está acontecendo um dos reality shows mais famosos do Brasil, né, e do mundo, que é o Big Brother. E a gente viu o cancelamento ocorrer de modo físico, num ambiente físico. A gente teve a atitude do participante Lucas, que foi absolutamente reprovável por todos da casa, e baseado nisso ele começou a sofrer alguns outros tipos de pressões psicológicas. Então, onde tudo começa com cancelamento e até onde isso pode ir? Será que o cancelamento ele vai muito mais da gente só deixar de seguir uma pessoa, deixar de escutar o que ela tem a dizer, ou também serve para a gente poder ofender uma pessoa de modo mascarado, poder abusar dela psicologicamente e maltratá-la em ambientes e espaços públicos? Sim. E a gente vê muitos casos que muitas pessoas chegam até se matar por conta disso, ou até mesmo tentar. Além disso, o cancelamento ainda tem como características psicológicas a parte do cancelador. Então, quem é esse cancelador? Ele é uma pessoa que está apenas sentada, né, no computador e se coloca numa posição de julgar? Qual é o sentimento que o cancelador tem ao cancelar uma pessoa? Bom, a gente pode trazer isso para aspectos morais. Basicamente, quando você reprova a atitude de uma pessoa, né, e você cancela ela publicamente, além de você ter um engajamento muito grande de likes, né, que é gerado por esse público que também está cancelando, o cancelador, ele se coloca num patamar moral de que ele nunca faria o que o cancelado está fazendo, e por isso ele não vai se misturar. Então, assim, ele compreende que ele está um nível acima do cancelado, sem dar margem de melhoria para ele. Você acha que essa cultura de cancelamento, ela tem a ver com bullying, mas com um nome diferente? Exato. O cancelamento, uma vez que ele ocorre, né, principalmente nas plataformas digitais, é muito comum eu parar de condenar a atitude da pessoa e começar a implicar com aspectos fisiológicos dela. Então, a gente vê muito corriqueiramente nas redes sociais, né, o fato da Carol Conká, que é uma personalidade pública, né, famosa, estar sendo cancelada, que é uma mulher negra, né, que se considera feminista, mãe solteira, ser atacada não pelas atitudes que ela está cometendo dentro do Big Brother, né, atitudes reprováveis, mas sim por aspectos fisiológicos, como a cor dela, a aparência, o modo de falar. Então, chega um nível, né, que é uma linha muito tênue, até onde eu reprovo a atitude daquela pessoa e até onde eu começo a implicar com ela por características que não diz respeito à atitude isolada dela. Até porque eu posso muito bem estar num mau dia e falar algo equivocadamente, e aquela atitude não define a pessoa cancelada para o resto da vida e nem anula tudo que ela já fez e também aquilo que ela vem a fazer, né? Então, talvez uma alternativa muito bacana para o cancelamento seria a gente deixá-lo de lado e começar a apontar, né, alternativas de melhoria para a pessoa que está cometendo o devido erro. Assim, ela vai ter alguma chance de recolocação, reinserção no meio social e de debates. Poderíamos chamar isso daí de cultura do conhecimento, né? Porque a gente vê aí que a pessoa, ela foi cancelada naquele momento e aquilo dali, para muitos, é pro resto da vida. Muitos não conseguem se reestruturar novamente, porque
Um famoso sendo cancelado, as pessoas param de seguir, as pessoas param de consumir aquele conteúdo dela, e a gente sabe que é difícil criar conteúdo e a pessoa poder consumir. Isso abre uma margem muito importante de discussão pra gente, que no caso seria o cancelamento associado ao capitalismo. É óbvio que nós, brasileiros, vivemos em uma sociedade capitalista e não há um problema tecnicamente no capitalismo, né? E sim na maneira em como nós exercemos ele. Muitas vezes os cancelados nas mídias sociais são os influenciadores digitais, né? Sejam os influenciadores por meio da saúde, sejam os de moda, enfim. E por que isso se dá, né? Porque hoje o cancelamento é muito mais frequente do que era quando ele surgiu com o real intuito da preservação ambiental ou de reprovar atitudes que realmente eram erradas ao ver da sociedade, né? Que causavam danos ao mundo. Porque esses influenciadores normalmente se promovem e produzem conteúdo baseados numa filosofia de vida. Então, se eu sou um influenciador digital que trabalho com saúde e falo para o meu público todos os dias que eles têm que se cuidar, que eles têm que fazer exercícios e têm que cuidar da alimentação, e no outro dia, durante uma pandemia, gravo um vídeo falando foda-se a vida, né? Eu não sei se foi esse o palavreado, inclusive, mas foi algo muito semelhante a isso. Gera uma ruptura com tudo aquilo que eu prego. Então, basicamente, esse público que impulsionou esse influenciador se sente no direito de não impulsionar mais. Então, se você fez algo que gerou uma ruptura, ou seja, frustrou a conexão que o cancelador achava que tinha com o cancelado, ele se sente no direito de não só mais não consumir o produto, como também colocar aquela pessoa numa posição de julgamento, porque tecnicamente o cancelador vê como se a pessoa não pregasse aquilo, não vivesse aquilo que ela prega, né? Eu acho que cancelar uma pessoa virou tão modinha que por isso que esse papo tem essa importância da gente estar conversando, porque virou essa modinha e muitas pessoas não sabem o que é cancelar. Simplesmente cancela, para de seguir a pessoa, tudo, mas ela não sabe os danos que ela pode causar na outra pessoa. Exatamente. Os danos psicológicos causados pelo cancelamento, eles vão muito mais além do que só excluir uma pessoa da rede social, né? Como a gente já tinha falado, ele pode engatar uma depressão, gatilhos mentais, né? Pode gerar ruptura com empregos, contratos, assim como aconteceu com a Gabriela Pugliese. Isso me lembra um caso muito importante que aconteceu também nos Estados Unidos, de um trabalhador estrangeiro, né? Ele se chama Emmanuel Cart, e o que aconteceu com ele? Esse rapaz, ele estava voltando do emprego durante o expediente da tarde, ele estava dirigindo o carro da empresa, né? Emanuel é um rapaz latino e ele estava com a mão de fora do carro, sabe quando você apoia a mão assim, bem na janela? E ele fez um símbolo assim, enquanto ele apoiava a mão na janela, ele fez um símbolo parecido com isso, que é um ok na língua americana, né? Entretanto, a gente tem que analisar também o contexto onde isso aconteceu. Estava na época do George Floyd, que foi o rapaz negro que foi morto, asfixiado pela polícia americana. Então, uma pessoa que estava passando naquele momento tirou uma foto de Emanuel e postou nas redes sociais americanas, né? Principalmente Twitter, mas uma também muito conhecida chamada 4chan. E a partir desse momento, depois de 2 horas, o Emanuel recebeu uma ligação do serviço dele, do emprego, uma vez que ele estava no carro da empresa, sendo afastado do serviço, e ele não tinha compreendido por que aquilo estava acontecendo, né, até entrar nas redes sociais e entender que realmente foi porque ele tinha feito um símbolo de ok num período tão frágil na nação estadunidense. Entretanto, nada mais aconteceu do que naquele momento do ok, o Emanuel estava estralando os dedos, desse modo. E aí, na hora que ele foi fazer assim, tiraram uma foto e depois de um dia, né, ele foi afastado após 2 horas dessa publicação nas redes sociais, e após um dia ele perdeu o emprego dele. E aí a gente começa a analisar os aspectos culturais disso, né? O Emanuel, que é um rapaz estrangeiro, que conseguiu entrar nos Estados Unidos, conseguiu um emprego qualificado, onde ele tinha plano de saúde, uma vez que hospital grátis a gente só tem aqui mesmo no Brasil, que é o SUS. Perdeu o emprego, perdeu o plano de saúde e tinha uma família para sustentar. Então, além das pessoas cancelarem, o pior é cancelarem por um motivo errado, né? E aí elas não pensarem também nos impactos que isso vai gerar na vida do outro.
Então vamos falar um pouquinho de prós e contras à cultura do cancelamento. Então, falar de prós e contras de uma cultura que já é muito tóxica é muito delicado, né? Mas a gente pode citar aí como um pró da cultura do cancelamento a reprovação de atitudes que realmente não podem ser toleradas na sociedade, né? Como manter a preservação ambiental, então o cancelamento ele vem para isso é algo muito bacana. Reprovar atitudes machistas que acontecem na nossa sociedade, violência contra a mulher, homofobia, discriminação. Então, quando você cancela uma pessoa, principalmente uma pessoa pública, que detém um grande engajamento, né, midiático nas redes sociais, é importante, gera uma reflexão muito grande de que ninguém é inabalável e de que não serão mais toleradas atitudes desse tipo. Entretanto, agora se a gente for para ponderar os contras do cancelamento, a gente vai ter uma lista um pouco maior, né? A partir do momento que você cancela uma pessoa, você tira a oportunidade de aprendizado dela. Muitas vezes essa pessoa não consegue nem enxergar o erro dela, porque são tantas pessoas apontando para direções diferentes que ela não consegue entender o princípio de onde ela errou e começar a reestruturar, né, o ponto de vista dela a partir daquilo. A gente pode citar a depressão, que ocorre com algumas pessoas canceladas, o isolamento, perda de dinheiro, né, ou melhor, perda de emprego, que gera outros mil problemas. Então, assim, se a gente fosse parar para ver se realmente a cultura do cancelamento no século XXI, né, mais precisamente em 2021, ainda é válida, eu diria que não. E entrando nesse ponto de racismo, homofobia, a gente vê que as pessoas cancelam, mas assim, até um certo ponto é cancelamento. Já passou daquele certo ponto, é homofobia, é racismo. Então, até que certo ponto é cancelamento? Exato. É muito importante a gente pensar nisso, porque, como eu disse no início da nossa conversa, né, uma das características principais do cancelamento é o cancelamento de pessoas do meio LGBTQIA+, e mulheres. Então, a gente começa a analisar de um modo mais frio, né, de um modo panorâmico, e a gente começa a refletir, peraí, então, quais são as nuances realmente que são válidas para eu cancelar uma pessoa? Se essa pessoa é homem, branco e padrão, será que eu cancelo ela? Será que não dá para relevar o que ela está falando? Será que essa pessoa não tem uma margem, né? Ela não pode aprender com os erros dela? Então, poxa, vamos ensinar, né? Isso é muito corriqueiro, né? Acontecer com alguns MCs que normalmente agem com homofobia, que perpetuam discursos racistas, machistas, né? Agridem mulheres, então perpetuam também a violência contra a mulher, e isso facilmente é esquecido, né? É muito bacana e curiosa essa amnésia social que acontece com as pessoas quando se trata de alguém que, segundo elas, merece uma segunda chance. Então, o cancelamento também coloca o cancelador numa posição de jurado, onde ele detém todo o poder ali de quem vale ou não a atenção dele, de quem tem ou não a chance de uma redenção, e isso é muito delicado, né? Porque se o cancelamento não serve para todos e ele não vai ter os mesmos aspectos também para todos, ele não é válido. Na verdade, ele é muito facilmente manipulável, né? E isso abre uma questão, né, para a gente falar também sobre as alternativas melhores do que o cancelamento. Então, poxa, o que você me diz, Fabrício, que eu poderia fazer caso um ídolo meu ou um amigo que eu conheço tomasse alguma atitude errada e eu não quisesse cancelar ele? O que eu poderia fazer para alertá-lo sobre isso? Então, uma boa alternativa seria o diálogo. O diálogo ele é muito importante, né? Uma vez que as pessoas que normalmente tendem a cancelar estão dentro de uma bolha social, correto? Então, basicamente, a gente precisa primeiramente sair dessa bolha, né? E a pessoa que tecnicamente deveria ser cancelada se colocar numa posição de ouvinte, para que ela consiga compreender quais são os aspectos psicológicos, sociológicos e culturais de por que aquilo que ela está fazendo não está correto, né? Para que assim a gente desça desse pedestal que nós mesmos, canceladores, nos colocamos e consigamos ter um pouco mais de humildade, né? Para explicar. Não com um tom professoral, não usando palavras difíceis, até porque o conhecimento ele tem que ser universal, ele tem que ser acessível. Então, para a gente poder
explicar para as pessoas o porquê que a fala dela pode doer em outras pessoas, porque essa atitude é reprovável e talvez já não mais aceita no ambiente contemporâneo, porque assim essa pessoa ela vai ter um panorama de debate, de discussão, e ela vai também poder reproduzir para outras pessoas que talvez tenham as mesmas atitudes e visões limitadas que ela, né, é um ponto de vista que talvez seja mais aceito pela sociedade. Isso também abre para a gente um panorama muito interessante sobre será que o cancelamento ele revela o melhor das pessoas? Ele faz com que nós consigamos nos expressar da maneira que nós queremos, ou às vezes por medo do cancelamento a gente simplesmente nós temos tendências a seguir algumas normas sociais só para que a gente não sofra repressão de outras pessoas, né? Então a gente viu isso bastante também no Big Brother, né? A galera entrou com medo de ser cancelada e acabaram cancelando as outras pessoas também. Então talvez o cancelamento ele tenha surgido com boas intenções. Entretanto, por ele agora gerar esses impactos sociais e psicológicos tão grandes dentro de um indivíduo, ele possa estar limitando ou podando as pessoas de realmente expressarem o que elas realmente querem, né? De falar o que realmente vem na cabeça. Óbvio que nem tudo é aceito, a gente tem que ter essa compreensão de que o cancelamento não é 100% maligno, né? E ele não vem com essa intenção de acabar com uma pessoa e sim de reprovar uma atitude, mas às vezes seria mais aceito ou melhor colocado um diálogo dentro de uma discussão do que você simplesmente cancelar uma pessoa e não dar o direito de fala dela e pior, o direito de evolução. Sim, né? que é muito importante. Então, cara, se for cancelar alguém, pelo amor de Deus, dá pra ela uma maneira dela aprender com isso. Exatamente. Se tem alguma coisa que nós podemos tirar dessa conversa é que já está na hora de cancelar o cancelamento. Bom, meu nome é Marcos Desidério, novamente agradeço a Nil Ribeirão pelo convite. Tomara que o Abra Sua Mente consiga chegar a muitas pessoas e consigam ainda produzir conteúdos tão importantes, né, para a sociedade contemporânea. Sim. Quero agradecer também pelo espaço. Muito obrigado, Nil Ribeirão.